gente, eu sou a Bárbara, eu sou uma das diretoras criativas do Coletivo Tangerina. E hoje a gente está com uma convidada muito especial, que eu fiquei muito feliz de estar aqui. Eu vou deixar ela se apresentar, que eu acho que é melhor. Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Pandy Brito. Estou muito feliz, obrigada, Bárbara, pelo convite. Eu adoro falar, então para mim é um prazer estar aqui compartilhando. Bom, eu sou a Pamela de Brito Calciolari, nascida na cidade de Maringá. Eu tenho 28 anos, vou fazer 29 agora em quarentena, não é mesmo? Bom, eu danço há 17 anos, né? Comecei a dançar em 2003, assim, oficialmente, né? Porque dançar já meio que me entendo como dançarina desde sempre. Sou leonina. Gente, não existe Pan sem dança, então nem tem muito o que falar. Não, tem uma curiosidade. Desde que eu nasci até os 3 anos, eu morei em Maringá. Logo depois, eu comecei a viajar e morar quase um ano em cada cidade, porque minha mãe viajava muito. Então, eu já morei em diversas cidades, Blumenau, São José do Rio Preto, Ourinhos, até no Uruguai eu já morei. E com 8 para 9 anos foi quando eu fui morar em Curitiba, que aí toda essa história que está me fazendo estar aqui hoje começou, né? Que foi essa conexão aí com a dança. Eu, com 8, 9 anos ali, eu ainda fiz aula de capoeira, de música, teclado, violino. Cheguei até a tocar numa bandinha, na época, na escola de música. E aí, com 11 anos, eu tenho esse encontro aí com a dança, que, na verdade, não foi super mágico, né? As pessoas sempre me perguntam, nossa, como é que foi? E aí, todo mundo tem uma história super legal. Eu não tenho. Eu morava uma quadra de uma escola de dança, passei na frente, olhei e falei, por que não? E aí, tinha uma amiga do prédio, né? Aquela coisa. Aí, eu fui lá e eu lembro que tinha aula de tudo, né? Tinha aula de jazz, e aí tinha uma tal aula de street dance, que era a única coisa que a gente não sabia o que era. Eu falei, cara, vamos fazer uma aula experimental desse negócio? E aí a gente foi, eu odiei a primeira aula. Eu era muito ruim, tipo, acredite se quiser, porque eu tenho uma coisa com a concentração que hoje melhorou, mas quando eu era criança eu era muito desconcentrada, então a aula de dança foi meio caótica para mim, assim. Só que algo me fez voltar, isso eu não sei, isso é magia pura, mas algo me fez voltar, tanto que essa minha amiga do prédio não continuou dançando, só eu. E aí eu fiz um ano de aula, e nesse primeiro ano eu fazia aula com a Luana de Souza, que é uma coreógrafa de Curitiba, e nesse primeiro ano eu só fazia aula, e ela tinha um grupo que chamava Lotus Companhia de Dança, e aí depois, no meu primeiro ano de aula, ela me convidou para fazer parte do grupo. E aí tudo começou, de fato. Então, eu queria te perguntar um pouco assim, se você teve apoio da sua família, como que foi esse começo com a dança, essa relação, e como que foi esse processo da dança virar um hobby para virar profissão? Então, eu vim de uma família um tanto quanto desestruturada, então eu considero assim os meus pilares familiares a minha mãe e a minha avó. Então, a minha mãe nunca foi uma pessoa que me privou de muitas coisas, ela sempre me deu muito apoio para fazer o que eu quisesse, né? É o tanto que é isso, fiz capoeira, música, natação, não sei o que lá. Minha mãe sempre, o que eu queria fazer, ela falava, então tá, então vamos fazer. Mas eu acho que rolou uma trava quando ela percebeu que isso ia ser de fato a minha profissão, porque é normal, né? Tipo, eu acho que todo pai se preocupa porque a gente sabe o país que a gente está e a gente sabe os recursos culturais que a gente tem, né? Então, a minha mãe, num primeiro momento, ela meio que levava na brincadeira, assim, porque para mim, eu acho que a minha decisão de, tipo, isso vai ser minha profissão, eu devia ainda ter uns 13, 14 anos, sabe? Eu era criança mesmo. E aí minha mãe levava meio, vai trabalhar com dança. Tá bom, vai indo. Ainda é criança. A gente se fala quando você chegar no vestibular. Tipo isso. Com 16 anos eu comecei a morar sozinha, então foi aí também que a dança virou minha profissão, quase que sem querer, não foi uma coisa muito premeditada, sabe? Sempre rolava e a faculdade? E a faculdade? E a faculdade? Para minha avó, até hoje em dia ela meio que dá uma perguntada, mas você não vai trabalhar? Eu vou, tipo, como assim? Tô trabalhando. Você dança, mas você trabalha com o quê? Cara, não, isso é o que eu mais escutei a vida inteira, né? A vida inteira, né? Até
Eu tenho uma história bem triste, assim, com o meu tio, que eu lembro, porque teve uma época que eu morei com os meus tios e eu lembro que meu tio falava: pô, sua mãe tá se matando de trabalhar e você gastando com essa bosta de dança. E aí eu lembro que isso ficou, nossa, me deixou muito mal, porque todo dia que ele me levava pro ensaio era briga, e voltando do ensaio era briga. E aí eu lembro, quando eu tinha 19 anos, eu ganhei um campeonato com um solo, e eu ganhei primeiro lugar no solo feminino, maior nota do festival e melhor bailarina do festival. Assim, eu ganhei tipo uns 5 mil reais, e na época era muito mais dinheiro do que 5 mil reais é hoje, né? Uhum. E tipo assim, eu lembro que a primeira pessoa que eu liguei foi pro meu tio. Foi tipo... E aí olha aqui, ó. Não, eu fui meio escrota. Eu, tipo, tio, você tá precisando de um dinheiro emprestado, alguma coisa assim? Porque eu acabei de ganhar 5 mil em 3 minutos. E aí, tipo, sabe, ficou aquele choque, assim, mas porque me doía muito essa coisa, né, de não ser reconhecida como carreira, como a minha profissão. Eu até entrei na faculdade numa cilada da minha avó com a minha mãe, porque eu tive uma lesão muito séria no quadril, que eu não conseguia mais dançar e tal. E, né, a conta não fechava. Tinha que fazer um tratamento, para pagar o tratamento tinha que trabalhar, e para trabalhar não dava porque o corpo estava estragado. Então, aí minha avó me fez essa proposta: vem morar comigo, eu pago o seu tratamento, mas você vai ter que fazer uma faculdade. Aí eu pensei, comunicativa, criativa, vou fazer publicidade. Assim, no primeiro mês eu já tinha entendido que não tinha nada a ver comigo aquele curso, só que eu ainda fiquei um tempinho para poder me tratar. Na hora que meu corpo voltou, tranquei a faculdade. Na hora que eu tranquei a faculdade, minha avó falou: a porta da rua tá ali, pode ir. Hoje em dia, minha mãe é a minha fã número 1. Minha mãe, inclusive, ela sabe aonde eu vou dar aula antes que eu mesma, porque ela segue todos os eventos, ela segue todos os meus amigos, então é bem engraçado. Tipo, hoje minha mãe é minha fã número 1, com certeza. Minha avó ama aquela coisa de interior, para todos os vizinhos, minha avó fala. E aí eu já tive várias coisas na dança, né, que para as pessoas comuns são coisas grandes, né, aparecer na TV, não sei o quê, sabe? E aí, tipo, nossa, quando eu apareço na TV, a vizinhança inteira tem que saber. Eu costumo dizer que a gente não escolhe a dança, sabe? Eu acho que a dança escolhe a gente. E eu fui mais uma dessas escolhidas pela dança, assim. Então, quando eu comecei a dançar, por eu ser criança, né, eu tinha 11 anos na época, com certeza nem passava na minha cabeça que isso poderia um dia ser minha profissão. Eu estava ali porque eu gostava de dançar, e aí de repente entrei num grupo, então aquele grupo eram os meus amigos, virou minha família, e exatamente porque o grupo virou a minha família, que eu acho que virou a minha profissão, porque eu era tão, assim, até te falei, né, não existe PAN sem dança, porque quando eu comecei a dançar, todo o meu universo ficou focado para isso. Então, tipo, eu era meio nerd mesmo da dança, 24 horas dança. Eu fui cada vez mais me atrelando ao grupo inteiramente. Então, quando eu tinha ali 15, 16 anos, eu era tão do grupo que eu comecei a ajudar a coreógrafa a coreografar algumas partes, sabe? Eu comecei a, tipo... E ali foi onde eu acho que a coisa foi virando a minha profissão. Quando eu pisquei, eu já estava trabalhando com dança, sabe? Eu acho que eu só tô onde eu tô hoje porque a minha base foi muito bem construída ali dentro do Lotus. Então, aí o que aconteceu? Com 16 anos, eu comecei a morar sozinha, e nessa comecei a morar sozinha, eu precisava trabalhar. E aí, querendo ou não, estava meio fácil para eu começar, porque eu estava muito inserida ali, né? E já tinha um espaço para eu começar a dar aula. Então, a primeira coisa que eu fiz foi começar a dar aula. E aí, logo depois, comecei a coreografar o Lotus Sênior. E aí, depois, quando eu estava ali com 19, foi quando eu saí do Lotus. E ali foi quando eu entendi que, cara, agora é eu por eu. E se eu quero fazer disso a minha profissão, eu preciso realmente focar. Porque nessa época, ali quando eu estava com 18, eu trabalhei no shopping, eu já dava aula de dança. Então, tipo assim, para a dança realmente começar a me sustentar, demorou um pouco. Porque
tem várias demandas para você cumprir, né? Tem demanda de qualidade de trabalho, tem demanda de network, tipo, você tem que conhecer, né, as pessoas têm que conhecer o seu trabalho, tem essa demanda de qualidade do que você faz e principalmente de você decidir o que você vai fazer, né? Porque quando a gente fala, vou trabalhar com dança, fica muito amplo, muito amplo. Muito amplo. Então, até uma pergunta que me ajudou muito foi uma pergunta que o Otávio Nassur, na época que tinha uns 17, sei lá, também 16, 17, me perguntou, mas o que você quer trabalhar com dança? Eu, claro. Dele, mas o que da dança? Deu, como assim? Você não entendeu o que eu falei? Dele, não, mas você vai trabalhar com o quê? Você vai ser professora? Você vai ser coreógrafa? Você vai ser diretora? Você vai ser professora de criança, professora de adolescente, professora de adulto? Você vai dar aula em escola, aula em estúdio? Você vai dar workshop? Você vai coreografar grupo de competição? Você vai coreografar companhia profissional? Você vai coreografar artista? Então, tipo assim, tem muita coisa. A minha carreira se firmou quando eu decidi um caminho. Mas no começo foi importantíssimo para mim experimentar tudo. Então eu dei aula para criança, eu dei aula para adolescente, eu dei aula para adulto, eu dei aula em escola, eu dei aula em estúdio, eu coreografei grupo de competição, eu dancei em companhia, eu dancei para artista, fiz clipe. Então eu fui experimentando tudo para entender o que eu queria fazer. E aí eu encontrei que é o workshop, é onde eu foco, assim, não acho que talvez seja o que eu vou fazer na vida inteira, mas nos últimos 6 anos é onde eu foquei a minha energia. Eu falei, eu quero ser professora de workshop, porque eu entendi que o workshop englobava tudo que eu gostava, que era viajar, conhecer gente nova, trazer uma experiência que transformasse a vida da pessoa. Então, o workshop eu gosto porque a pessoa tem um contato comigo, e aí eu, assim, jogo tudo que eu posso nela ali, naquela experiência, aquela sensação, aqueles conhecimentos, explodo a cabeça dela e falo, tchau, faz alguma coisa com isso. E aí eu gosto muito, principalmente quando eu encontro essas pessoas anos depois. E aí eu vejo o que ela fez com aquilo que eu deixei. Você falou isso do workshop, assim, né? Tipo assim, eu sempre acompanhei seu trabalho de longe, assim, ia vendo, a apresentação aqui, uma coisa ali, um vídeo ali. Mas em 2018 eu fiz uma aula contigo. E aí eu fui, acho que na Colônia até, foi uma aula sobre medo. Aí quando você começou, tipo, falando seus medos, começou com uma dinâmica sobre medo, eu falei, meu Deus, minha cabeça já tava assim, ó. E aí todo mundo chorando, eu falei, 5 minutos de aula, todo mundo, tipo assim, foi uma energia muito forte. Aí eu lembro que tipo, teve uma parte de coreografia, mas assim, foi só um detalhe, porque depois a gente fez outra dinâmica. Tipo assim, foi uma coisa que faz, sei lá, 2 anos, tipo, já fiz muita aula em curso, em coisa, mas me marcou de um jeito que eu falei, tipo, é isso que tu falou, tu jogou a bomba ali, a minha cabeça explodiu e saiu correndo, né? E aí eu queria te perguntar sobre essa parte, tipo, como que você foi descobrindo a sua forma de ensinar? Tipo, eu vi que tu passou por várias experiências de coreografia, de tudo, assim, nessa parte de workshop. Como que você chegou nesse ponto, tipo assim, eu não vou só chegar, que é um negócio que eu me identifico muito contigo, assim, que eu gosto muito no teu trabalho, que eu acho que não é só chegar e jogar, tipo, informação e passar movimento. Então, eu acho que é uma coisa muito sensível, assim. Eu queria que tu falasse um pouco sobre esse processo, tipo, como que eu vou passar, eu tô com essa ideia, mas como que eu vou ensinar para as pessoas isso em um período muito curto, assim? Então, essa é uma questão bem interessante, assim, uma pergunta bem interessante, porque durante a minha trajetória, eu tenho uma coisa em mim que tem a ver com o meu mapa astral. Eu tenho ali no planeta que rege os nossos trabalhos e tal, eu tenho um virgem ali. Então, eu sou muita coisa. Eu sou muito perfeccionista com o meu trabalho e eu me critico muito e me questiono, principalmente, né? Então, eu me questiono, tipo, por que eu tô dando aula? Pra que eu, sabe, tipo, tô fazendo certo? O que eu tô passando? Eu sempre... É o tanto que teve um período que eu parei de dar aula, porque eu me questionei tanto que eu falei, eu não tô pronta para dar aula, eu não posso dar aula. Por ter experienciado diversos lugares do ensino, né, que são diferentes, eu entendi que o workshop, ele é um lugar
diferente do ensino. E eu entendi também, na minha trajetória, que, assim, isso é uma coisa que eu entendi há pouco tempo, mas eu entendi que a minha missão, é que é muito, muito pesada essa palavra, mas a minha missão com a dança não é ensinar as pessoas a dançar. Nunca foi. Então, por escutar muitos feedbacks do meu trabalho, porque mesmo quando eu fazia sem entender o que eu estava fazendo, os feedbacks sempre eram nossa, você mexeu muito comigo, nossa, eu nunca vou esquecer o que você falou. Tipo, poucas coisas era, cara, aquela técnica que você me ensinou mudou tudo. Ou, nossa, é muito foda a sua dança. Geralmente as pessoas falam muito da minha energia quando eu danço, de como elas gostam. Então, eu fui, durante os anos, guardando esses feedbacks, e aí, de repente, eu falei, cara, se as pessoas sempre falam da sensação, de que elas sempre lembram o que eu falei, que aula de dança é essa que eu tô dando? Eu não tô ali ensinando as pessoas a dançar. Então, assim como a dança para mim foi uma estrutura emocional, foi o que me trouxe a ser quem eu sou como pessoa, eu entendi que a dança, ela tem vários viés. Tem o viés técnico, tem esse lugar de eu ensinar e desenvolver o seu corpo tecnicamente, tem esse lugar da cultura, dos fundamentos daquelas danças, mas a dança, como arte, tem esse lugar de salvar a vida, e eu não ligo o quão clichê pode ser isso, ou o quão banalizado isso foi, sabe? Eu acho sim que a dança é poderosa, e ela me mudou totalmente. Se eu tô conversando com você e tô onde eu tô hoje, é porque eu danço. E eu entendi o workshop como esse lugar potente de experiência, de vender sensação mesmo, sabe? Eu acho que quando você tá ali para viver uma parada comigo durante uma hora e meia, não faz sentido eu querer te ensinar mesmo. Então, eu entendo a dança muito como essa relação de autoconhecimento, essa relação de você com seu próprio corpo, e eu comecei a usar a metodologia coreográfica e a dança em si como linguagem para questionar as pessoas, para falar, você já pensou sobre isso? Você já teve essa sensação no seu corpo? Você sabe? Então, foi aí que eu comecei a elaborar esse lugar, óbvio, tentando me manter o mais responsável possível, porque eu não sou psicóloga, eu não sou terapeuta, sabe? A dança mudou a minha vida. Eu queria que as pessoas que entrassem na minha sala pudessem ser, ao menos, instigadas a se transformar de alguma forma. Então, eu tento trazer isso, sabe? Essa coisa da pedagogia mesmo, do ensino, da dança, não só sobre o movimento, mas também como uma relação sua com o seu próprio corpo. Eu até tinha notado isso sobre o autoconhecimento, sobre esses processos, assim, porque eu acho que, tipo, eu comecei a dançar quando eu era muito pequena. Eu dançava, assim, no colégio, Xuxa, aquelas coisas bem tipo de colégio mesmo, assim. E aí tive toda essa caminhada, mas a minha relação com a dança nunca foi uma coisa profissional, foi sempre essa coisa muito de energia, assim, das relações, sabe? Então, tipo, assim, eu não tava a fim de ensaiar, mas eu só queria estar lá pra estar vivendo aquele momento com as pessoas que eu gosto, que gostam da mesma coisa que eu. Foi muito sobre isso, assim, então eu me identifico muito com isso, porque acho que muito do meu amor pela dança é as relações, assim, tipo, o processo não só com as pessoas, mas comigo mesma, assim, de me conhecer. Então, e aí pensando nisso também, tipo, você posta vários vídeos, várias coreografias, tipo, suas, assim, né, saindo dessa área do workshop, e eu vejo que muito diferente, assim, o jeito que você dança, tipo, não é o jeito que você dança, é o jeito que você se expressa, assim, eu acho, assim, muito, muito emotivo sempre, eu gosto muito que você usa muita música brasileira sempre. Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre essa parte, assim, das suas referências. O que você, tipo, que filme que você vê, se você se inspira em série, em música, como é a tua relação com a música brasileira, que eu sei que está bem presente na tua vida, e pessoas que te inspiram, outros artistas, ou até pessoas, teus amigos, pessoas da tua família. Cara, isso que você falou até é muito interessante, né? Tipo, atualmente eu me dei conta que eu acho que eu nem gosto de dançar. As pessoas ficam meio chocadas quando eu falo isso. Mas eu sinto que
o que eu gosto da dança é mesmo essa relação, né? São as pessoas, é o viajar, é o conhecer gente nova, é trocar, é me expressar. Às vezes eu até acho que eu nem gosto de dançar, assim, eu gosto do que a dança me proporciona em geral. Para chegar onde eu cheguei, tanto de carreira, né, do que eu construí, mas principalmente sobre a forma como eu me movimento, cara, foi um processo muito longo e dolorido até, porque eu lembro que na época que eu comecei a dançar, as caixas das modalidades eram muito específicas e eu nunca me senti representada numa modalidade só, sabe? Eu gostava de todas elas, mas eu sentia que eu queria misturar, eu queria, sabe? Eu queria dançar house com wacking, eu queria locking com chachado. E aí eu comecei a misturar mesmo. E eu acho que o que eu faço hoje é muito resultado do que eu sou como pessoa, porque eu sou uma pessoa muito plural. Eu gosto de muitas coisas. Cara, o fato de eu não ter casa hoje e morar numa mochila é porque eu não consigo nem decidir em que cidade eu quero morar. Eu quero morar em todas. Eu quero namorar 10 pessoas ao mesmo tempo, eu quero dançar todas as modalidades. E quanto mais velha eu vou ficando, menos eu consigo falar, eu sou isso. Mais eu consigo falar, eu estou professora de workshop. Eu não sou nada, eu estou mudando o tempo inteiro. Então, a minha dança é muito isso. Ela vem com isso. Eu trago muito da minha vivência. Então, por exemplo, a música brasileira se relacionou com a minha dança porque eu escuto muito música nacional, mas muito, isso antes de dançar. E não que eu inventei um estilo, mas eu acho que eu me expresso me misturando com tudo que eu tô afim naquele momento. Então, e aí, quando eu aceitei isso, foi quando a música brasileira chegou. Porque eu falava, cara, como assim eu não posso dançar isso? Eu já escuto isso na minha vida, tipo, eu sou bem brasileira, sabe? Eu sou bem, tipo, Brasil, eu gosto do que é do Brasil, e é bem engraçado, porque quando eu comecei a viajar pro exterior, eu fiquei mais brasileira ainda. Eu, tipo assim, quanto mais eu saía, mais eu queria, sabe, lá na gringa, assim, eu, tipo, se eu podia dar aula, eu queria dar aula em música do Brasil, e aí eu me dava saudade, e aí, então eu fui trazendo isso. Sobre referências, isso é bem interessante até, porque eu falo muito isso nas minhas aulas, né? Eu acho que a gente precisa consumir o máximo que a gente puder, de tudo, de tudo. Então, tem até, numa palestra do Otávio Nassur também, ele fala, né, para consumir tudo, menos dança. E eu vejo que isso fez diferença em mim, no cenário da dança, como profissional. Quando eu ainda era criança, eu fiquei muito bitolada. Então, tipo assim, dos 11 aos 16, eu era tipo, dança, 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 dança. E aí, quando eu fui ficando adolescente, ali mais velha, e aí fui me encontrando com essas ideias que foram abrindo a minha cabeça, eu comecei a quase não consumir dança. E hoje em dia, eu consumo menos ainda. Eu vejo pouco vídeo, eu escuto poucas músicas, eu uso pouca música que a galera tá usando, e não é de propósito, tipo, eu quero ser diferentona, é porque eu nem tô escutando. Me identifico com coisas poéticas. Eu acho que isso... Por isso que eu acho que a minha dança é muito sensível, né? Como as pessoas sempre falam. E mesmo quando eu não estou tentando fazer algo emocional, que tenha um negócio... que nem essa semana mesmo eu postei um vídeo da Rihanna, assim, super... Bitch, but I have my money. Mas ainda assim, você sente uma sensibilidade. Ainda tem uma coisa ali mais artística, né? Então, por exemplo, filme, eu adoro filme francês. Eu sinto que os filmes franceses, eles são bem cotidianos, sabe? Uhum. Eles não têm um ápice, não tem essa coisa hollywoodiana, é bem, tipo, linear, bem a vida como ela é, assim. Mas eu tenho várias referências. Inclusive, eu anotei aqui vários nomes para falar. E aí, assim, eu anotei uns nomes de quando eu era criança ainda, de pessoas que me influenciaram de alguma forma quando eu era criança, e botei uns nomes que são pessoas que eu sempre estudei, ou já estudei, ou ainda estou estudando. Que é a Bárbara Lima, que é uma dançarina do Rio de Janeiro,
e a Fran Manson, que é de Bauru. Perfeita. Então, assim, são 2 nomes que me inspiram desde que eu tenho 11 anos e agora que eu tenho quase 29, elas ainda me inspiram, ainda são minhas referências. Tati Sanches, Karine Pereira, Aninha Pessutti, Cris Ramos, Mia Mori, Juju Ramos, Morgana Souza, Fabi Girl, Fernanda Fiuza, Raquel Cabaneco, Luana Luara, Nath Glitz, Mayara Miller, Juliana Kiss, Natasha Vergílio, Lu Monerati, Darlita Albino, Rayana Moraes, ainda tem Nayane Fernandes, Camila Sugai, Aline Sugai. Nossa, gente, nem sei. Vou ficar aqui o dia inteiro. Essas são brasileiras, tá? Essas mulheres, tipo assim, com certeza me moveram em algum momento muito forte, assim. E aí tem as gringas, né? Kino, Tali Fergus, Camila Liu Ka, Robia, Day Day, Megan, Cat Congliando, Clement, Elisandra Quinones, MC Cada, Flamínia Genose, Gina Michael, Desi Lee, Iorelis Apoliandro, Laurie Cotelemont, Luem, Caitlin Watson, Mariel Madri, Gillian Meyers, Diana Matos. Eu quis focar principalmente nas mulheres, porque eu acho que por muito tempo foi difícil a gente enxergar que tinha mulher como referência, né? E quando eu falo referência, não é só mulheres que estão aí dançando, são mulheres que eu realmente estudei com, ou que me inspiram lá. Tu falou várias referências de mulheres, assim, da dança, e eu vejo que, tipo assim, a dança em geral é vista como uma coisa muito feminina, mas essa área do hip hop e tudo, assim, é uma parte muito masculina, assim. Então, eu queria que tu contasse um pouco das experiências de ser mulher nesse rolê do hip hop, assim. Tu já passou por alguma coisa que te deixou desconfortável, te trataram diferente por ser mulher? E com certeza, assim. Então, que tu conte um pouco sobre isso. Então, cara, essa é uma questão uma matemática aí que eu nunca entendi, porque eu sempre falo isso, assim, né? A gente tem as pessoas que consomem dança, vamos botar uma porcentagem aqui fictícia, 90% é mulher, né? Você entra na sala dos estúdios, a gente tem muito mais mulher em sala do que homem, mas quando você vai para o âmbito profissional, quem está atuando são os homens. E aí você fica... E quase como, tipo assim, onde esse cara estava fazendo aula? Porque só tinha mulher na minha sala e aí agora esse cara que está dando aula... Tipo... Então, é uma questão a se pensar mesmo, que eu acho que está mais do que claro nos dias de hoje, né? A gente vive numa sociedade machista, então... E o machismo se desdobra de várias maneiras, tanto beneficiando os homens, quanto também gerando em nós uma competitividade, né? É óbvio que o universo do hip hop é tipo over machismo, né? Sim, e eu acho que o da dança ainda ousa ser meio leve, né? Eu sei que vocês fizeram aí a entrevista com o Islã das Gurias, tipo assim, na cena do rap é tipo escrotíssimo a forma como os caras, né, se portam, assim. Mas acho que a gente tá vindo com força total e não tá vindo, não é de agora, sabe? Só que a gente não tem espaço, não tem visibilidade, digamos assim. E dentro desse aspecto, eu entendi que eu tinha que ser melhor que um homem para estar onde eu queria estar. E aí eu treinei para ser melhor do que um homem. Quando você sai do estúdio, o ambiente treino é mais masculino, mas eu sempre estava presente nesses ambientes. E aí, tipo assim, era um saco, porque o cara ou vinha te ajudar porque queria te dar uns beijos, e aí queria ser massa com você para depois te pegar, ou nem dava moral porque, essa mina, né? Tipo, vamos focar. Assim, só que quando eu ia no Shopping Itália, entrar nas rodas, zero. Eu não tinha coragem, e eu não tinha... Porque era uma energia tão opressora que eu falava, cara, deixa eu só... Só que também, assim, eu fui oprimida por muito tempo, mas mesmo oprimida eu tava lá. Só que sabe o que é muito engraçado? Engraçado para não falar trágico, tá? Que é trágico, não tem nada de engraçado. As pessoas não se dão conta que a minha expansão
no mercado da dança se deu depois que eu me coloquei como uma mulher casada. E é muito louco, porque assim, eu e o Vini, obviamente a gente nunca casou na igreja e no cartório, a gente, né, se juntou e foi morar junto. Mas assim, estrategicamente, nessa época eu já estava estudando muito sobre machismo, sobre essas questões da mulher, e eu falei pro Vini, Vini, a gente nunca, o tanto que a gente nunca se anunciou no meio da dança como namorados. A gente já se anunciou como marido e esposa, sabe? Uhum. Eu sabia que esse título me dava mais valor, porque uma mulher que é casada tem mais valor, porque algum homem quis ela. Então, tipo assim, quando eu comecei a namorar com o Vini, eu já era Pan de Brito. Eu já tinha uma trajetória. E o meu trabalho já tinha a qualidade que tem hoje. Óbvio que agora, mais ainda, porque eu tô falando de 6 anos atrás, mas assim, já era bom. Só que quando eu comecei a namorar o Vini e eu coloquei no social que eu era casada, a credibilidade do meu trabalho aumentou. E isso é tenebroso. Isso horrível, horrível. Terrível. E o pior o Vini era da cena mais underground, né? Do freestyle, das danças ali funk styles, né? Pop e tal. E, cara, quando a gente começou a namorar, eu, junto com ele, a gente foi reformulando a carreira dele, a gente foi, tipo, readaptando o que ele já fazia, porque eu sou muito desse lugar da publicidade, né? Do marketing. Eu entendi que a arte é uma coisa, é linda, eu respeito, é o que me move, mas quando a gente fala de mercado de trabalho, existe sim uma estratégia, existe sim uma forma de se comunicar, de vender, e isso não está errado, não é feio, é trabalho é trabalho. E aí eu comecei a tentar ajudar o Vini a entrar nesse mercado que era onde dava mais dinheiro, porque o mercado underground, ele tem um dinheiro diferente, né? Ou você tem que ganhar uma batalha, escreve um projeto ali e tal, mas o meio comercial, esse meio da coreografia, dos estúdios e tal, era onde eu queria inserir o Vini. E, pasme, eu comecei na cena do estúdio e da coreografia. Ou seja, quando eu comecei a namorar o Vini, eu já dançava há 12 anos. E o Vinícius entrou em vários eventos antes que eu, na minha cena. Sendo que, óbvio, o Vini também já dançava há 12, 13 anos, mas ele não era dessa cena, nunca foi. E então, tipo assim, no mesmo ano que eu dei aula no Rio HDSK, o Vini já deu aula no Rio HDSK. Então, tipo assim, esse era um espaço que, por hierarquia ou por construção, eu deveria ter entrado antes. Ele entrou junto. Nossa, tem outros vários eventos que o Vini entrou e eu entrei depois. Existe essa diferença, é clara. Por exemplo, outras questões que eu já levei, assim, em batalha. Eu sempre gostei de batalhar. Só que eu parei de batalhar por opressão masculina, sem saber. Não era claro para mim. Mas depois, mais velha, eu percebi que o meu discurso que era eu não gosto de batalha. Não, batalha não é para mim, eu sou da coreografia. Na verdade, esse discurso, quando eu abro as camadas, lá embaixo eu tenho medo de batalhar. Uhum. E esse medo, quando eu abro a camada, eu fui oprimida, porque esse lugar é extremamente machista. E aí eu voltei a batalhar, porque eu falei, cara, é um trauma que eu não quero sustentar, eu quero me curar, mesmo que eu não volte a batalhar profissionalmente, eu quero saber que quando eu quiser entrar numa batalha, eu posso, sabe? E aí eu voltei a batalhar. E aí, gata, opressão outra vez. Eu lembro no Hip Hop District, eu entrei na seletiva de hip hop, e essa já foi uma primeira opressão, porque quando eu falei para as pessoas que eu ia batalhar, todo mundo falou, no experimental, porque as pessoas também me colocam numa caixa que eu nem pedi para ser colocada, entendeu? Por quê também? Porque o hip hop é mais masculino, não é mesmo? E aí, na seletiva, tinha 182 bailarinos, 16 vagas ou 8 vagas, não me lembro, e eu entrei na seletiva, eu passei. E aí, eu lembro, tipo assim, da galera me olhando, puta, porque tinha vários caras do freestyle, da galera da batalha, que não passou, e eu passei.
E aí, na primeira batalha, eu perdi na primeira batalha, e eu realmente perdi, já tinha perdido, não precisava falar mais nada. Na hora que eu fui descer do palco, ele bateu nas minhas costas assim e falou: você é muito boa no que você faz, fica lá. Ah, meu Deus! Como se eu não pudesse estar naquele espaço, saca? Cara, nem vou entrar nos assuntos dos abusos, né? Psicológicos, físicos, que a gente já aí, eu falo, nós mulheres da cena mesmo, sofremos com nossos professores, nossos coreógrafos, então isso é um assunto muito delicado e que eu acho que é muito urgente e é legal as pessoas começarem a falar e a não só falar, né, a agir sobre isso. É porque como os homens geralmente estão nessa posição de poder, né, sempre assim, são eles que estão dando aula, são eles que estão coreografando, são eles sempre estão ali, então as mulheres ficam muito intimidadas também, né, de se opor, de expor algum deles, então sempre fica nessa relação, mas a pessoa é importante, ela tá num cargo alto, e aí sempre fica, tipo, tá sofrendo, às vezes sabe que tá sofrendo, mas não consegue se impor, né, é muito difícil. Sim, é muito difícil mesmo. Assim, eu mesmo vivi esses casos, assim, de ter que, sabe, meio que ser maleável por causa dessa questão de hierarquia, que também é muito questionável, né? Quanto mais velho eu vou ficando, mais impaciente, assim. Eu tô tipo, mas fulano, tô nem aí, sabe? Eu Sim. quero a minha sanidade, eu quero os meus direitos, eu quero o meu espaço, e com valor, né? Com dignidade, que eu acho que essa palavra, bom senso, é o que falta, assim. E eu queria agora puxar um pouco sobre o assunto das suas viagens, que eu percebi, eu já tinha notado que eu queria falar sobre as viagens, sobre essa nova fase mais nômade, né? E eu percebi logo no começo da entrevista que tu já percebi que veio dali, por você ter falado da tua mãe, que viajava muito, que desde pequena tu muda de cidade várias vezes, sempre gostou de viagem, tá trabalhando com workshop por causa também das viagens. Então eu queria que tu contasse um pouco como você foi descobrindo esse desejo? O que te levou a viver de uma forma nômade, vivendo por vários países? Bom, é isso mesmo, né, do que você já falou. Eu acho que não teve como fugir muito, porque se a gente ainda pensa nessa questão psicológica, né, que a criança ali vai desenvolver sua personalidade do 0 ao 7, e nessa idade foi uma idade realmente que eu estava viajando muito ali com a minha mãe, então por mais que eu tentasse não viver assim, é uma coisa que grita muito mais forte do que eu. E meio que inconsciente eu fui jogando a minha vida para esse lado, né? O início da vida nômade, ela teve é uma história super longa, mas eu vou deixar ela mais resumida e menos complexa do que ela é. Quando eu comecei a namorar o Vini, né? Eu morava em Maringá ainda e ele em São Paulo. No primeiro ano a gente ainda ficou à distância, até que eu decidi que eu ia me mudar para São Paulo. E essa mudança para São Paulo é o meu momento da vida de amor e ódio, sabe? Porque tudo aconteceu de forma mais abrangente quando eu estava em São Paulo, quando me mudei para lá, mas ao mesmo tempo foi quando eu adoeci totalmente. Então, assim, eu fui recebida com a seguinte frase, né? Ou você engole São Paulo, ou São Paulo engole você. E aí eu, tipo, muito rançuda que sou, falei, tudo no meu nome, eu vou engolir essa cidade, deixa comigo. E dito e feito, assim, cheguei muito focada profissionalmente, me coloquei no mercado, e aí realmente, tipo, estar em São Paulo me facilitou muitas coisas, ainda mais dentro da área que eu queria atuar, que era o workshop, mas com isso, totalmente sugada pelo ambiente, mercado e pela minhas rotinas. E como você falou, né, você já fez minha aula, você sabe que eu sou uma pessoa que me dou muito em aula, e aí o fluxo de aula estava muito alto, e o fluxo de entrega estava muito, e o fluxo de retorno estava quase zero. E não financeiramente necessário, né, mas emocionalmente, assim, eu sentia que eu dava muito mais do que eu recebia. São Paulo tem um pouco dessa frieza, né, cada um por si, eu sinto muito isso, e ainda mais sendo uma menina de interior, isso me fez cair numa mega depressão. Eu tive que parar de dar aula, abandonei todos os meus empregos fixos, e aí eu comecei terapia, fui para as terapias holísticas, e aí,
quando eu comecei a ter um respiro ali, que a terapia começou a, de fato, me ajudar, eu falei pro Vini, eu falei, cara, eu me liguei, né, que o apartamento que a gente tinha alugado, o contrato de locação era 2 anos e meio, e aí ia vencer o contrato de locação. E aí eu pensei, não tô bem nessa cidade, nem quero ficar mais aqui. A terapia tá me trazendo à tona, porque, né, terapia é o ápice do seu autoconhecimento. Então, veio vindo muito a minha essência à tona, né? Aquela coisa que eu tenho que todo mundo fala muito, que é essa minha energia solar e, tipo, aberta, de troca, essa alma viajante. Então, tudo isso veio gritando em mim, aí eu falei, cara, por que não fazer um mochilão, né? É uma coisa que eu sempre quis e tal. Aí comentei com o Vini, eu falei, Vini, vamos fazer um mochilão na Europa? Aí ele até, eu não vou esquecer, ele até, cara, você tá mal mesmo, né? Então, assim, olha o plano, né? O plano era, vamos fazer um mochilão de 2 meses pela Europa, e aí, quando a gente voltar, a gente vai morar no interior. Mas aí a gente começou, tipo assim, mano, corta o máximo que a gente puder, se a gente puder deixar de comer, a gente deixa. A gente começou a fazer vaquinha online, começou a vender roupa que a gente tinha, começou a dar workshop para arrecadar dinheiro, e aí a gente foi nessa batalha e conseguiu uma quantia que não era suficiente para fazer o mochilão. A gente tinha 9 euros, os dois, juntos, por dia para comer, se hospedar e viajar entre os países. E aí a gente, na cara e na coragem, abraçou assim as coisas e fomos, né? E aí nessa coisa do mochilão, eu aproveitei que eu estava nessa onda do minimalismo, queria ter menos coisa e tal, aí e a gente tinha que vender tudo para conseguir dinheiro. Eu falei, mano, vou vender tudo que eu tenho, dá tudo, tipo, o que a gente não vendeu, a gente doou, ficamos só com uma mochila. E aí era tudo que eu tinha, uma mochila e ponto, a gente entregou o apartamento, vendeu tudo que tinha que vender, doou tudo que tinha que doar e fomos para a Europa. O que era para ser 2 meses virou 1 ano e 9 meses. Meu Deus! Então, assim, o plano não era ser nômade, o plano não era ficar morando numa mochila para sempre. Mas aí, no meio disso, a gente recebeu uma proposta para trabalhar em Israel. Aí a gente ficou 3 meses trabalhando em Israel. No meio disso, o nosso casamento acabou. Então a gente voltou para o Brasil, terminou o casamento. E aí a gente voltou ainda para Israel no ano seguinte para continuar o trabalho que a gente tinha iniciado lá, porque a gente começou a coreografar uma companhia, a desenvolver um espetáculo. Cara, e aí nessa vai, vem, e proposta de trabalho, e aí vai surgindo essa parte da minha carreira, né, internacional que se iniciou e tal. Quando eu vi, gata, eu não queria mais pagar aluguel, eu não queria mais morar num lugar só. Tava tudo dando tão certo, entendeu? Mas assim, gente, óbvio que seria irresponsabilidade da minha parte falar, galera, larga tudo, bota a mochila nas costas e vai. Porque, assim, honestamente, é a melhor fase da minha vida que eu posso me lembrar, assim. Essa fase nômade, minimalista e vivendo do jeito que eu tô vivendo está sendo a melhor fase da minha vida. Mas eu sei que eu também me preparei de alguma forma para isso, né? Na minha história, tanto profissionalmente, a qualidade do meu trabalho, a conexão que eu tinha com as pessoas, o network, a forma que eu me comunico, a parte mesmo da terapia que foi me trazendo meus traumas à tona para eu trabalhar essa maturidade. Então, tipo assim, não acha que é isso que você precisa da sua vida, entendeu? Para você que está assistindo aí. Não acha, cara, é isso. Solução da vida. Larga tudo e vai. Pode ser que seja. Para mim, foi. Não acho que minimalismo é para todo mundo. Eu tenho 60 itens, somando celular, cabo, roupa e tal. Então, tipo assim, cara, eu tenho 20 peças de roupa. Tem gente que nunca viveria assim. E eu não acho que eu sou melhor que alguém porque eu só uso 20 peças de roupa e eu tô suave com isso. As coisas aconteceram, né? E aí não sei como é que eu defino isso, né? Se é sorte, se é Deus, se é preparação.
né? Se é, tipo, a minha história que me levou até esse lugar, porque eu acho muito romantizado falar que é sorte, né? Ah, que sorte é dela. Como assim sorte? Tipo assim, né? Então eu acho que só toda a história que tu já contou já explica onde tu chegou, né? Essa trajetória, todos os conhecimentos, tudo que tu já fez, eu acho que explica por que tu tava lá, entendeu? Tipo, dando aula no Fair Play, dando aula em outros lugares. E eu queria fazer um comentário que eu acho que, se você não tivesse falado que você era leonina, eu com certeza falaria que você é de Sagitário. Porque eu sou aventureira braba, né? Muito. E eu queria aproveitar que tu falou agora já dos eventos, para tu contar um pouco dessas vivências do Brasil e do exterior. Assim, como que você enxerga tipo, a diferença entre os eventos de dança, os festivais, ou até os próprios dançarinos, assim, se tu notou muita diferença? Quando eu viajei para a Europa, uma chave virou na minha cabeça muito forte, que é, quando a gente fala de a dança do exterior é melhor do que a dança do Brasil, eu não sei se eu posso concordar direto com essa afirmação, porque assim, o que eu entendi lá? Eu entendi que a gente tem uma diferença estrutural, isso é fato. Governo, política, eles têm mais apoio, eles têm culturalmente, eles foram ensinados a apoiar a cultura. Outra coisa que para mim foi assim, ó, batata, e foi disciplina e comprometimento. Isso é diferente. Fiquei muito chocada no Fair Play, por exemplo, que tinha uma galera muito alto nível, tipo, dançava muito. E aí, quando eu perguntava para a pessoa se ela queria trabalhar com dança ou se ela já trabalhava com dança, a maioria me respondia, não, é o meu hobby. E aí meu cérebro bugava, porque eu falava, como é que é teu hobby e você, tipo assim, tem um nível desse? Mas eu entendi por quê. Porque, tipo, se é o meu hobby ou se é minha profissão, não interessa. Eu vou me comprometer com o que eu tô fazendo e eu vou me disciplinar para ser bom no que eu tô fazendo. Em questão de qualidade, cara, eu acho que o Brasil não fica atrás. Eu acho que a gente tem profissionais tão bons quanto, e, inclusive, puxando aí uma sardinha pro Brasil, eu acho a gente melhor do que eles. Porque se você for pensar a história do nosso país, o que aconteceu com a gente aqui em questão de, né, colonização, de escravatura e de atraso, ditadura, tipo assim, tudo que aconteceu aqui com a gente, e pensando que não é uma cultura nossa e que a gente demorou muito tempo para receber informação, então a gente ter profissionais que são tão bons quanto os profissionais de lá, prova que a gente é muito bom. Então, peraí, velho. Quem que é foda? Até teve, no primeiro ano que eu fui, quando eu ganhei a bolsa pro Fair Play, aconteceu um episódio que lá eles têm um showcase só dos professores, né? E aí o Kenzo Álvares, que era um dos professores da Holanda, ele me chamou para dançar com ele no showcase. Ia dançar ele, a Isabelle Capitulli, que é tipo um dos nomes mais populares e alto nível do que a gente faz. E aí eu fiquei chocada, eu fiquei tipo assim, caraca, velho, o que eu tô fazendo aqui? E aí eu lá no ensaio geral, e aí eu olhava pro lado, era tipo, Laile Benigas, Chão Evaristo, Kenzo, Paradox, Keone, Mariel e eu. E aí eu tipo, velho, e aí eu parei pra pensar, porque daí eu fui trocar uma ideia com a Isabelle, mas eu acompanho o trabalho dela desde que ela tem 4 anos de idade. Nossa. Porque eu acompanhava o trabalho do Tony Kizar, que é um dos professores dela, desde que ela é pequena. Então, assim, eu acompanhei a Isabelle antes dela ser esse hype todo. E aí, eu ali conversando com ela, aí eu fiz assim, eu falei, cara, essa menina, velho, tá aqui. Alto nível, ela é alto nível, tá ligado? E tu tá no mesmo lugar que ela. E, tipo assim, eu vou dançar, velho, no mesmo lugar que ela. Dividir o mesmo palco, dançar a mesma coreografia. E, tipo, ela que teve aula com o Tony Kizar, com o Beniga, e com mais um monte de nomes incríveis, desde que ela tem 4 anos. E eu tô aqui, eu vou dançar do lado dela, tipo assim, de igual para igual, sabe? Então, é uma coisa que mexeu muito comigo e isso me fez acreditar ainda mais no meu trabalho, sabe? E sobre os eventos, cara, eu fui nos eventos de lá, mas eu acho que os nossos eventos não ficam atrás, mesmo assim. Tem grandes eventos aqui no Brasil que batem de igual, assim, sabe? Em questão de estrutura, organização. Muitos aqui são até mais organizados do que os eventos de lá. Então, eu acho que a gente precisa olhar um pouco mais para nós com orgulho, sabe? E eu quero isso, eu quero ir lá
Não é porque lá é melhor ou porque eu quero morar lá, mas porque eu quero abrir portas para mim e para várias pessoas, entendeu? Eu quero que eles olhem para o Brasil e não que a gente sempre tenha que ficar olhando para lá. Eu acho muito incrível, porque a gente tem essa mania mesmo de achar que lá fora é melhor. E, tipo, principalmente a maioria das pessoas daqui não tiveram esse contato lá, tipo, fazer aula lá fora, então não sabem. Tipo, a gente idealiza muito, tipo assim, se vier um professor estrangeiro, vai ser muito melhor que uma aula de um professor brasileiro. Sempre tem essa ideia, assim, e eu acho legal tu levar a cultura mesmo, assim, não chegar e tentando se encaixar na ideia deles, mostrar, tipo assim, não, eu sou brasileira, a gente vai nessa música brasileira aqui, é assim que funciona, e, tipo, mostrar dentro da personalidade, assim. E aqui no Brasil a gente acaba não lembrando disso, por isso que eu até comentei antes contigo sobre a música brasileira que tu dança. Assim, a gente tá no Brasil, mas isso acaba se destacando, assim, porque poucas pessoas dançam música brasileira. Isso é bizarro, assim, pensar, né? Eu vejo pelo Cruz, lá do Rio, que ele sempre dança música brasileira, que eu acho demais. E, assim, eles se destacam por dançar música do nosso país. Então, assim... Sim. Mas isso está mudando, eu acho que está mudando legal, assim. Eu acho que, assim, né, gente, óbvio, é interessante para fora? Sim. É importante estudar lá fora? Eu acho essencial, pelo menos você ter uma experiência, assim. Claro, mas claro. achar que a dança só vai se desenvolver se você estudar com alguém de fora, não tenho tanta certeza disso, sabe? E eu acho que essa coisa de valorizar o Brasil está mudando, sim. Eu sinto que muita gente começou a usar mais música nacional, mesmo que, assim, né? Eu acho que o Cruz e eu também, a gente tem uma vertente ali mais do MPB, quando a gente vai usar, a gente vai mais para esse lado, assim. Mas tem muita gente que está usando mesmo os raps do Brasil, né? O pop do Brasil, então acho que isso está melhorando bem, assim. Porque também tem isso, né? Eu acho que a dança é um reflexo um pouco do cenário da indústria musical, querendo ou não. Então, se a indústria melhora, a dança acaba vindo junto, assim, né? E eu queria finalizar para a gente falar sobre esse período que a gente está passando da quarentena, né? Que mudou muita coisa, até a tua vida de viajante. E eu recebi uma pergunta que era assim, como que essas suas experiências fora, essa vida nômade, todo esse tempo viajando, estão te influenciando nesse processo criativo durante a quarentena? Então, eu acho que tu está dando aula online, provavelmente. E como que está sendo, assim, a produtividade? Porque acho que bem no começo ainda, dos primeiros dias que começou a quarentena, começou muito essa pressão, tipo, vamos ser produtivos, aproveitar esse tempo para ser produtivo, não podemos parar de fazer coisa em casa, e faça mil coisa, e yoga, e dança, e não sei o quê. Então, eu queria que tu contasse um pouco como que está sendo para você esse momento, assim. Então, no primeiro momento eu baqueei legal, assim, porque tudo mudou mesmo, né? Ainda mais eu que estava viajando, super livre, essa liberdade ali na minha mão, de repente, para. E essa coisa também do, né? Hashtag fica em casa, e aí de repente você não tem a sua casa, e aí fica que casa. E aí eu lembro muito bem, assim, né? No segundo dia, sei lá, nossa, o Instagram, tipo, live. E aí eu comecei a, tipo, cara, ficar muito ansiosa, assim, e me cobrar também de, tipo, exatamente isso que você falou, né? Me cobrar essa produtividade, tipo, vai, cara, e aí, você vai fazer o quê? Então, quando eu vi esse movimento, né, que até as pessoas chamaram de movimento manada, né, eu fiquei meio, calma, peraí, cara, eu nem entendi o que tá acontecendo, nem digeri. Mas por me questionar, eu só fui me afastando. Assim. Parei de seguir, assim, 90% do meu Instagram. Parei principalmente as pessoas da dança, porque eu tava mesmo nessa coisa de, tipo, meu Deus, cara, o que eu faço? Tem que dar aula? Aí, passada ali umas 2, 3 semanas, foi quando eu consegui produzir alguma coisa, que foi aquele vídeo da música do Thiago York, Desconstrução, dos filtros, que foi quase que um pedido de socorro, assim, sabe? De mim, para os meus seguidores. Foi tipo, gente, peraí, velho, vocês estão... Qual é o filtro que vocês estão usando? Porque eu não tô conseguindo, eu tô, tipo, aqui, ó, fodida. Assim, eu sou muito gentil com meus processos, então eu fui me permitindo, velho. Não quer criar, não cria, não quer dar aula, não dá.
tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem não tá bem. Aí eu comecei práticas de autocuidado. Então eu comecei a acordar muito cedo, porque é uma coisa que eu gosto da manhã. Então eu comecei a levantar cedo, eu comecei a fazer práticas de yoga, porque era um amor comigo mesma. Eu também tento tomar esse cuidado para que eu não gere falsas necessidades nas pessoas, entendeu? O meu corpo não queria dançar. Nos primeiros 2 meses e meio, eu não me movi. Não fiz aula, não dei aula, não nada. Mas agora eu estou muito bem, confesso. A reclusão me trouxe muita coisa boa, porque me trouxe espaço para digerir as minhas viagens, para colocar para fora, né? Isso até que você falou do processo criativo. Eu acho que, assim, tá vindo à tona coisas que eu vivi da minha viagem, sabe? Das necessidades. Tipo, até no primeiro mês das minhas turmas regulares, eu só dei aula interagindo com coisas da casa, a batente da porta, a mesa, a cama, porque eram coisas que eu não tinha. Eu comecei a me relacionar com isso, que era uma forma de trazer à tona as faltas que eu senti nas viagens. Até a Ju, né, a Juliana Kiss fala muito isso, tem que pausa é movimento, e eu também sou, tipo, fã dessa mentalidade, né? Eu acho que essa coisa de respeitar o seu momento, respeitar o seu tempo é muito importante, né? Porque a gente acaba na vida normal, a gente acabava, tipo, vivendo um atrás do outro e fazendo mil coisas e não parava para pensar. Eu acho que por isso que foi tão difícil os primeiros dias, assim, porque a gente parou do nada, mas tudo as coisas se viveu e vai vindo, vai voltando. Mas é bom esse momento para refletir, assim mesmo, sobre tudo que você está fazendo, sobre o que você quer fazer, sobre os caminhos que você está seguindo, assim. E acho que é isso. Queria te agradecer por essa conversa. Acho que rendeu muita coisa legal. Foi muito legal te conhecer mais, porque eu tinha essa imagem que já era muito boa de você, né? Pelo Instagram, pela aula. Mas eu acho que agora se aprofundando nesses temas que eu já tinha curiosidade, porque a maioria das perguntas ali foram curiosidades minhas mesmo. Tá bom. E eu juntei com outras que me mandaram. Mas muito incrível, obrigada mesmo, muito sucesso, muitas coisas boas, que você continue espalhando essa energia aí por todo mundo. Tomara que a gente se encontre, quero fazer mais aulas suas também. Sim, eu que agradeço, obrigada mesmo, para mim é importante o compartilhar, eu acho que a vida não faz sentido se não for para compartilhar, né? Seja a experiência, seja as conquistas, eu acho que nada faz sentido sozinho e a quarentena tem provado isso, né? A gente é um animal coletivo, né? O ser humano é coletivo, então eu que agradeço esse espaço. Vida longa aí ao coletivo, é lindo o que vocês estão fazendo. Espero que possa trazer aí muitas coisas legais para quem, né, tiver envolvido e para quem for escutar essas entrevistas e tal, e tudo que vocês planejam fazer. Muito, muito, muito obrigada. Se você está aí assistindo e ficou aqui até agora, porque vai dar 10 horas de entrevista. Então, obrigada pela oportunidade de estar aqui, de mostrar a cara, sem filtro, sem nada. E é isso, né? A gente nunca vai agradar todo mundo, mas nem vim para cá para isso. Vim só para compartilhar mesmo e que caiba para quem couber, né? Obrigada. Imagina, obrigada a você. Foi muito legal.